Buenas, meus alunos, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre equações autônomas. Então esse assunto está lá na seção 2.5 do nosso livro. Então uma equação autônoma é uma equação, que tem um formato y' igual a f de y, simplesmente isso. Então toda equação que tem esse formato aqui, ela vai ser uma equação autônoma. Lembrem que a forma geral de uma equação, equação diferencial de primeira ordem, é y' igual a um f de y e t, o yx. Então, se essa função aqui não tem o t, essa equação vai ser uma equação autônoma. E aí, qual é que é a ideia dessa sessão? É estudar as soluções disso daqui, dessa equação diferencial, olhando para essa função aqui. Então talvez essa equação é difícil de resolver, então a gente vai tentar descobrir alguma coisa, alguma informação sobre as soluções só olhando para essa função f de y. Então o primeiro exemplo que a gente vai ver disso é um exemplo de crescimento exponencial. E a gente tem esse crescimento quando a gente estuda crescimento populacional. Então se a gente olhar para uma população, ela vai ter esse comportamento. Ou um outro exemplo onde isso acontece é na disseminação de um vírus. Então, aqui a gente vai fazer aquela mesma coisa de modelar esse problema, de criar um modelo para esse problema. Então a gente pode pensar assim, que a variação do número de indivíduos nessa população ela vai ser proporcional ao número de indivíduos que eu tenho nessa população. Quanto maior for o número de indivíduos, maior vai ser a variação nesse número de indivíduos. Por exemplo, se eu tenho uma população com 10 pessoas, 2, 3 bebês nascem em um ano. Mas, se eu tiver uma população com 10 milhões de habitantes, a variação em um ano vai ser muito maior do que simplesmente 2, 3. Então, se eu colocar y de t então, se y de t é o número de habitantes, de elementos nessa população, no instante t, então o que a gente está dizendo, é que a variação do número de elementos, ela vai ser proporcional ao número de elementos, ou seja, ela vai ser uma constante r ou k vezes o número de elementos. Então aqui a gente já tem aquela primeira parte da modelagem matemática, que seria a criação do modelo. Que é a equação diferencial. Aqui a gente também pode colocar uma condição inicial, que é y de zero, ou seja, a quantidade de elementos no tempo inicial é um valor y0. Essa equação aqui, ela é bem simples de resolver, ela vai ser uma equação separável. Então, dy sobre y igual a r vezes dt. Passo o y para cá, o dt para cá. Então, eu tenho isso daqui. Então, aqui, a integral, eu vou integrar de ambos os lados. Então, aqui vai ficar logaritmo de y igual a rt mais uma constante. Aplica a exponencial de ambos os lados. Então, e na ln de y é o próprio y. E aqui eu tenho e na rt mais essa constante. Isso é a mesma coisa que e na c vezes e na rt. Certo? E esse e na c, isso nada mais é do que uma constante. Então, eu posso escrever isso como uma constante c vezes e na rt. E aí, de fato, esse crescimento aqui é um crescimento exponencial. E para encontrar essa constante c, eu posso aplicar a condição inicial, y de zero é igual a essa constante y0, então y de zero aqui é c vezes e na zero, que é o próprio c. Então isso tem que ser y0, ou seja, c igual a y0. Então o meu y ele é igual a y0, a população inicial, e na rt.
Certo? Então aqui a gente criou o nosso modelo, né, a partir dessa observação de que o número de habitantes ele é, né, que a variação do número de habitantes é proporcional ao número de habitantes. Então esse é o nosso modelo. Aqui a gente fez a análise, na verdade a gente resolveu, né, o modelo. Né, então análise ou resolução. E a última etapa que a gente tinha na nossa modelagem era a comparação com dados reais. Então, se a gente olhar para esse modelo aqui, tá? Na verdade, esse modelo, né, essa solução exponencial, ela modela bem um crescimento populacional nos estágios iniciais. E a gente pode pensar assim, então essa solução aqui ela é uma exponencial, então vai ter esse comportamento aqui, não vai crescer indefinidamente e cada vez mais. Só que se eu pensar, né, em termos reais, isso não vai acontecer. Né? Se eu pensar numa população, por exemplo, né, pensa que eu larguei alguns coelhinhos numa ilha. Né? Eles vão começar a se procriar. Né? Então, no início a gente vai ter um crescimento exponencial, mas depois de certo tempo, a população desses coelhos vai se tornar tão grande, né, eu vou ter tantos coelhos que eles vão começar a brigar por comida, né, vai começar a faltar comida. E aí, esse crescimento não vai se manter. Tá? Então, esse modelo aqui, ele modela bem o estágio inicial, né, desse crescimento populacional. Depois de um certo tempo, esse modelo já não vai mais condizer tão bem assim com a realidade. Então uma coisa que a gente pode fazer é tentar melhorar esse nosso modelo, né? E tentar levar em consideração isso daqui, né? Que depois de certo tempo o crescimento da população ele vai diminuir, né? Ele vai começar a diminuir porque por causa da escassez de recursos, né? Ou se eu pensar também na disseminação de um vírus, como é o que a gente está vivendo, né? No início a gente tem um crescimento exponencial, né? Mas também esse crescimento ele não se mantém indefinidamente. Né? Por quê? Porque depois de um certo tempo, bom, as pessoas começam a tomar certas atitudes, né, que vai dificultar mais a disseminação desse vírus, ou, né, no pior caso, todo mundo vai se contaminar e aí, né, não vai ter mais indivíduos para se contaminar. Então também esse crescimento vai começar a decrescer. Então a gente pode tentar consertar esse nosso modelo para incluir esse comportamento. Então, o próximo modelo que a gente vai ter é o modelo de crescimento logístico. Então, agora eu vou supor que y', né, ele vai ser igual a uma função h de y vezes y. Então, aqui eu tinha simplesmente y' igual a uma constante r vezes y. Agora eu vou escrever, né, o meu modelo vai ser y' igual a h de y vezes y, onde essa função h ela vai ser aproximadamente igual a r, essa mesma constante aqui, para y pequeno. Né? Então, tomando isso daqui, né, considerando isso daqui, eu vou garantir que esse novo modelo ele vai modelar bem o estágio inicial dessa população, né? Porque, como a gente viu, o estágio inicial ele é bem modelado por esse modelo aqui. Agora, à medida que o y cresce, né, à medida que y aumenta, essa minha função h de y vai para zero. E aí, fazendo isso, então a variação também vai diminuir. Então, à medida que o número de indivíduos aumenta, se esse h de y vai para zero, então essa população
vai começar a variar menos. E para y suficientemente grande, eu quero que esse h de y seja negativo, né? Porque aí se eu tiver uma população muito grande, eu quero que a variação dela seja negativa, né? Ou seja, ela comece a decrescer, né? Então, se eu tenho muitos coelhos lá naquela minha ilha, né, tem pouca comida, essa população vai começar a decrescer. Então, a função que satisfaz todas essas coisas aqui, ela é uma reta, né? Eu posso pegar h de y igual a r menos a vezes y. Então, para y pequeno, né, isso aqui vai ser, para y bem pequenininho, isso aqui vai ser próximo de zero, então h de y vai ser aproximadamente igual a r. À medida que o y cresce, né, isso daqui vai estar decrescendo, porque aqui eu tenho um menos, né, então à medida que o y cresce, isso daqui está indo para zero. E se o y for suficientemente grande, isso daqui vai ser negativo. Tá? Na verdade, isso daqui, né, é uma reta, né, para y, né, considerando aqui o eixo do y, né, então para y igual a zero isso é r, e à medida que o y cresce, essa reta vai decrescendo, então vai se aproximando de zero, e para y suficientemente grande, ela vai ter, né, essa função y vai ter valores negativos. Então o meu modelo agora virou isso daqui, né, e essa equação aqui é conhecida como a equação logística. Tá? Que na verdade eu posso reescrever ela, né, nesse formato aqui, y', colocar em evidência esse r aqui, então vai ficar 1 menos, e aqui eu vou colocar y sobre k vezes y, né, onde esse k é igual a r sobre a. Né, essa equação é exatamente essa, só colocando o r em evidência aqui e introduzindo esse novo parâmetro k, que na verdade é r sobre a. E aí essa constante aqui, chamada de taxa de crescimento. Intrínseca. Então essa equação diferencial, ela vai ser uma equação autônoma, né? Porque isso daqui é só uma função que depende, né? Depende só de y, não depende de t. Então o que a gente vai fazer agora é tentar estudar como é que vão ser as soluções disso daqui, olhando só para essa função aqui. Então se a gente olhar para essa função, isso daqui é uma função de segundo grau, né, em y. Então com raízes, né, quem vai ser as raízes disso aqui? Ou seja, né, para quais valores de y isso daqui vai ser zero? Então R1 menos y sobre k vezes y igual a zero. Então isso daqui vai ser igual a zero se o y é zero ou se isso daqui é igual a zero. Então 1 menos y sobre k é igual a zero se o y é igual a k. Né? Então aqui estão as duas raízes dessa equação de segundo grau. E aí se eu fizer o gráfico disso, então tem raízes 0 e k, então 0 e k, né? Então aqui eu tenho o y, e isso daqui é uma função de segundo grau, então onde o coeficiente de y ao quadrado é negativo. Então é uma parábola virada para baixo com raízes 0 e k. Né? Então é isso daqui. E aí esse ponto aqui é k sobre 2. Então com isso eu consigo estudar o sinal da derivada de y', que vai ser, né, a mesma coisa que estudar o sinal disso daqui. Né? Então isso vai ser igual ao sinal de, né, da função f de y, que é isso daqui. Só que agora, isso daqui a gente já viu que é essa função aqui, é essa parábola. Como é que vai ficar o gráfico da derivada? Bom, né, vai ser igual, né, como é que vai ficar o sinal da derivada? Isso vai ser igual ao sinal dessa função f, que é isso daqui. Então aqui ela é positiva e aqui ela vai ser negativa.
E aí o que isso me diz, né? Bom, o sinal da derivada, isso me diz como é que é o crescimento dessa função. Né? Então, sinal positivo, a função está crescendo, sinal negativo, a função está decrescendo. Então, o que isso me diz aqui é que, né, para y entre 0 e k, a função está crescendo, e para y é maior do que k, a função vai estar decrescendo. Então, se eu fizer o gráfico agora, né, de y em função de t, né, das soluções, eu tenho aqui a constante k, e eu sei que de 0 até k, né, de 0 até k, o sinal da derivada é positivo, então as funções vão estar crescendo. E para k, para y maior do que k, as funções, né, as soluções vão estar decrescendo. Então aqui soluções decrescentes e aqui soluções crescentes. Tá? E esse valor de k aqui, né, e o valor de, né, y igual a k e y igual a 0, eles são valores que anulam a minha derivada. Então esses pontos, né, y igual a 0 e y igual a k, são pontos críticos dessa minha equação diferencial aqui. Ou também chamados de pontos de equilíbrio. E essa reta aqui, né, esse eixo y aqui que eu desenhei com essas flechinhas, ela é chamada de reta de fase dessa minha equação diferencial. Né? Então a reta de fase me diz, né, onde as soluções elas vão estar crescendo e onde elas vão estar decrescendo. Tá? Notem aqui, né, que para y negativo, no nosso exemplo não faz sentido, porque y é o número de elementos numa população, então isso sempre é positivo. Mas, né, se fosse em algum outro problema, aqui no caso, né, para y menor do que 0, o sinal, né, de y' vai ser negativo. Então aqui eu teria essa flechinha aqui. E com isso eu consigo introduzir um outro conceito, que é o conceito de pontos de equilíbrio estáveis, instáveis e semi-estáveis. Então esse ponto aqui, né, y igual a k, ele vai ser um ponto de equilíbrio estável, porque as soluções elas vão tender a se aproximar desse ponto. Esse ponto aqui, né, y igual a 0, ele vai ser um ponto instável, porque as soluções elas tendem a se afastar desse ponto aqui. E se eu tenho um ponto, né, onde as soluções se afastam de um lado e se aproximam de outro, então esse ponto vai ser um ponto semi-estável. Então, né, esse daqui é estável e esse daqui é instável. Então a gente conseguiu descobrir um monte de coisas sobre as soluções, né, só olhando para essa função f de y, né, que vai ser o sinal então de y'. Né? A gente já descobriu tudo isso daqui, que aqui nesse intervalo as soluções elas estão crescendo, aqui decrescendo, né, e 0 e k são pontos de equilíbrio. Então agora a gente vai um passo além, que é estudar o sinal de y duas linhas. Né? Eu tenho aqui y', então eu posso derivar mais uma vez para encontrar, né, o sinal de y duas linhas, e o que isso vai me dar, né, o sinal da derivada segunda, ele vai me dar a concavidade das soluções. Então, quem é que vai ser y duas linhas? Né? Bom, isso é a derivada segunda de y em relação a t, que é a derivada em relação a t da derivada de y. Agora, né, dy dt é a minha função f de y, então isso é a derivada em relação a t de f de y. E essa derivada aqui, isso daqui é a derivada em relação a t de f de y de t.
Então aqui eu tenho uma composição, né, da função f com a função y de t. Então a derivada aqui satisfaz, né, regra da cadeia. Então isso é a derivada da função de fora, aplicado na de dentro, vezes derivada da função de dentro. Então agora, né, o sinal da derivada segunda vai ser o produto do sinal dessa função aqui com o sinal de y', né? O sinal de y' a gente já sabe, é isso daqui, né? Porque y' é a função f de y. Então agora a gente só tem que ver como é que vai ficar o sinal de f' de y. Então voltando para esse exemplo aqui, né? Minha função f é essa coisa aqui, tá? Como é que vai ficar o sinal de f' de y? Bom, f' de y, isso vai me dar o crescimento e decrescimento da função f. Né? A derivada de f dá o crescimento e decrescimento. Então, como eu sei que a minha função f tem esse gráfico aqui, bom, esse gráfico aqui ele é crescente de menos infinito até k sobre 2, então a derivada vai ser positiva, e decrescente de k sobre 2 a mais infinito. Então, aqui de k sobre 2 a mais infinito, derivada negativa. Então, o sinal, como é que vai ficar? Eu vou ter aqui k sobre 2. Né? Então, de menos infinito a k sobre 2, função f é crescente, derivada positiva. E, né, de k sobre 2 a mais infinito, função decrescente, derivada negativa. Então, esse é o sinal, né, de f' de y. Tá? Ou vocês podem também pegar essa função aqui, né, que é a minha função f de y, derivar, isso vai dar uma reta, e aí analisar o sinal dessa reta. Então agora o sinal de y', né, a gente já tem aqui, né, que vai ser isso daqui. Então de 0 a k vai ser positivo, e aqui negativo, e aqui também negativo. Então, o sinal de y duas linhas, né, que vai ser o produto desses sinais aqui, como é que vai ficar? Então, mais com menos, que vai dar menos, aqui também vai dar menos, e mais com mais, mais, e menos com menos, também deu mais. Então, o que isso aqui me diz? Né? Me diz que no intervalo de 0 a k sobre 2, a função ela tem concavidade para cima, de k até mais infinito também côncava para cima, e de k sobre 2 até k, côncava para baixo. Tá? Então, a gente pode voltar para cá. Então, eu sei que 0 e k são pontos de equilíbrio. Aqui a minha função, né, a minha solução ela é crescente, aqui ela é decrescente, e agora eu tenho esse novo ponto, que é o k sobre 2, tá? Em que nesse intervalo aqui, né, de 0 a k sobre 2, as soluções elas são côncavas para cima, aqui côncava para baixo e aqui côncava para cima. Tá? Então agora com essas informações, eu consigo fazer um esboço de como ficam as soluções. Então aqui, né, de 0 a k sobre 2, função crescente, côncava para cima. Então crescente, côncava para cima. Agora aqui, de k sobre 2 até k, continua crescente, mas côncava para baixo. Então vai acontecer isso daqui. E aqui, né, de k até mais infinito, decrescente e côncava para cima. Então, isso daqui. Tá? Então, aqui a gente consegue ver melhor aquele, né, comportamento de ponto de equilíbrio estável ou instável. Então, aqui, né, o k é estável, porque as soluções elas tendem a se aproximar desse ponto aqui, né? Elas vão
tender a esse valor K. E aqui, né, o zero ele vai ser instável, porque as soluções aqui elas tendem a se afastar desse ponto. Tá? Então, né, só olhando para aquela função f de y, a gente já conseguiu ver como é que vai funcionar, né, como é que vão se comportar as soluções aqui desse meu problema, né, do problema logístico. E notem também que agora essas minhas soluções, elas levam em consideração aquele comportamento, né, de que à medida que o número de elementos na minha população cresce, né, a população vai crescer cada vez menos. Então eu tenho agora esse valor K aqui, que ele vai ser um ponto crítico, né? Então notem que se eu tenho, né, aqui eu vou ter o meu valor de y0, né, que seria o número inicial de elementos nessa população. Então se eu tenho um número de y0 muito grande, a população vai começar a decrescer até atingir esse valor K. E se eu tenho um número menor do que esse K, a população vai crescer até atingir esse valor K. Então esse valor K, de novo, né, vai ser um ponto de equilíbrio, né? Para esse valor aqui, a população ficar equilibrada, né? Não vai decrescer e nem crescer muito. Então vai ficar de exercício para vocês resolver a equação logística, né? Ou seja, resolver isso daqui, né? Encontrar quem é que é a minha solução y. A gente já sabe que as soluções elas vão ter esse comportamento aqui. Então agora eu quero que vocês encontrem, né? Resolvam isso daqui. Então essa daqui é uma equação separável, né? Então dá para resolver dessa forma. Então agora para finalizar, então aqui no livro, né, vocês têm toda essa análise que ele faz, o crescimento exponencial, né, ponto crítico, ponto de equilíbrio, a reta de fase, né, que a gente já conversou. Então aqui, né, ele coloca como é que ficam as soluções, né, que a gente acabou de fazer. E aqui no livro também ele resolve a equação diferencial, né, a equação logística. Então vocês podem consultar aqui caso vocês não consigam resolver, né, vocês mesmos. Então no livro ele traz mais um exemplo, né, que é a equação logística com um limiar crítico. Tá? Então agora eu vou introduzir mais um termo dessa forma aqui, R menos y sobre t, né, e vai aparecer um menos aqui na frente. Tá? Então a gente pode fazer a mesma coisa, né, fazer a mesma análise. Então aqui eu tenho o gráfico da minha função y, né, agora vai ser de grau 3, né, com raízes 0, k e t. Né, então aqui as raízes. Então isso daqui vai me dar o sinal, eu já vou então conseguir fazer a reta de fase, que vai ser isso daqui. Tá? E aí as soluções elas vão ter esse comportamento aqui, né? A gente também pode encontrar esses dois pontos y1 e y2, que vão ser os pontos onde as soluções vão trocar de concavidade. E aí a interpretação desse t aqui, desse limiar crítico, é o seguinte, né? Imagina que se eu colocar dois coelhinhos lá na minha ilha, talvez esses coelhos não consigam sobreviver. Mas se eu colocar um número maior de coelhos, né, um número inicial maior, talvez essa população consiga se desenvolver. Então esse t seria um valor mínimo para o qual a população consiga se desenvolver, né? Então se eu tiver uma população inicial com um número maior de elementos do que esse t, então a população vai crescer e vai se aproximar daquele ponto de equilíbrio. Enquanto que se a população inicial for menor do que esse limiar crítico, aí essa população não vai conseguir se desenvolver, ela vai decrescer até tender a zero, que é um outro ponto crítico desse sistema. Então aqui de novo, né, esse K é um ponto crítico estável, porque as soluções estão se aproximando desse ponto, e esse T é um ponto de equilíbrio instável, né, porque as soluções estão se afastando desse ponto, e aí nesse modelo aqui, o zero ele virou um ponto de equilíbrio estável, né? Porque se eu tenho um número bem pequenininho de elementos, a população tende a ir para zero, né? Não vai conseguir se desenvolver. Tá? Então, os problemas dessa seção, eles seguem essa mesma ideia, né? Eu vou ter equações autônomas
e aí eu quero estudar como é que vão se comportar as soluções só olhando para a função f de y. Então, com essa função, vocês conseguem estudar o sinal da derivada primeira, que vai ser o sinal dessa função aqui, e também, né, calculando a derivada, encontrar o sinal da derivada segunda. E, claro, pontos, né, encontrar os pontos críticos, né, e ver se eles são estáveis ou não, né, e a reta de fase.